A casa respirava a noite como se guardasse um segredo antigo. O vento bateu na janela com insistência, como quem não confia no silêncio da casa nem na nossa própria respiração. O cheiro de café velho atravessava o ar da sala, misturado ao cheiro de chuva que começava a cair lá fora, lavando as esquinas escuras do corredor. Cada móvel parecia ter sido posto ali para encarar o tempo. A poltrona com a marquinha do tempo no ajuste da dobra, a estante que sustentava fotografias empoeiradas, o relógio que marcava as horas com um tic-tac cansado, como se pedisse perdão por cada segundo que se arrastava. Meu filho estava sentado no sofá, os pés descalços sobre o carpete gasto, os ombros curvados para trás, como se carregasse o peso de um mundo inteiro. Não havia abraço possível para aquela manhã que prometia ser comum, mas que já prometia algo novo, algo que não cabia em nenhum manual. Ele me olhou com uma frieza que me cortou a garganta e, sem piscar, deixou escapar uma palavra que gelou o ar entre nós, entre o medo e a dureza, entre o passado que não quis nos abandonar e o futuro que começava a nos cercar. Ele não precisava levantar a voz para que a cidade escutasse. O tom era suficiente, seco como ferro que cai de uma forja. Em poucas frases, ergueu uma linha de fronteira entre duas possibilidades que pareciam lutar pela minha alma. Ou eu iria para um lar de idosos, ou eu estaria dormindo na rua. Não houve robustez, não houve nenhum riso para quebrar o peso da ameaça. Apenas aquilo, simples e definitivo, que caiu sobre a nossa sala como uma lâmina fria, uma escolha que não aceitava recuos. Eu fiquei em silêncio. O silêncio não era uma ausência, era uma presença que pesava mais que qualquer palavra. Peguei o telefone sem rumo, como quem procura uma âncora em meio a uma tempestade física e emocional. Não havia número mágico para desfazer o que ele tinha colocado diante de mim. Respirei fundo, contei até 3 e marquei o número que conhecia quase por instinto, como se fosse uma linha de fogo que poderia acender um caminho de volta para a razão. Fiquei ali, ouvindo o som do mar de silêncio que crescia dentro de mim, enquanto ele olhava pela janela, como se esperasse ver algo que pudesse justificar tudo aquilo. Meia hora se dissolveu, sem que nada mudasse. Apenas o relógio continuava a marcar o tempo, insistente. A casa, que até então parecia minha cúmplice, passou a soar como um organismo inquieto, cada rangido do assoalho virando uma pergunta que não recebia resposta. O som da campainha veio de surpresa, cortando o peso do ar como uma lâmina de gelo. Não era apenas o som de alguém chegando, era a confirmação de que o jogo havia entrado na fase em que não se pode mais manipular o tabuleiro. Eu desci os degraus com o corpo todo tenso, o queixo tremendo, a mão que segurava o corrimão como se fosse uma linha de vida. A porta da frente estava entreaberta pela tempestade que começava a desabar lá fora, e a luz fraca da rua desenhava sombras longas sobre o piso de madeira. Quando ele viu quem era do lado de fora, a metade do mundo pareceu parecer, pela primeira vez, tão pequena que quase cabia dentro do nosso peito. Ele não disse quem era de imediato. Primeiro, houve o silêncio de olhos que reconhecem algo que não conseguem explicar. O rosto do visitante, encostado no batente, carregava o peso de uma história que não cabia naquele espaço nem naquele momento. A minha respiração ficou presa, como se alguém tivesse segurado o ar com as mãos e ficasse apenas observando o meu corpo responder a cada batida do coração. Foi então que ele falou, o meu filho, com a voz que marcava território em cada sílaba. O que veio antes de qualquer palavra não era um pedido, nem uma ameaça, era um aviso silencioso de que o que estava prestes a acontecer não tinha volta. A frase, quando finalmente saiu, parecia vir de um lugar muito além de nós, de um lugar onde a humanidade se dobra diante de uma consequência que ninguém ousa conjurar. Mãe, pelo amor de Deus, não faça isso. A figura na porta, de casaco gasto e olhos que pareciam ter visto tudo o que o mundo tenta esconder, não era apenas alguém que esperava ser recebido. Era alguém que carregava consigo o peso de decisões que não cabem em uma casa simples, em uma rua qualquer. O ar entre nós mudou de cor, como se um filtro sombrio cobrisse tudo com uma camada de cinza que não se dissipa. A cada batida de chuva na calçada, o mundo pareceu inclinar-se um pouco mais, como se a casa respirasse com dificuldade e aguardasse o desfecho de uma tarde que prometia terminar de uma maneira que ninguém desejava. Eu tentei falar,
Mas as palavras entravam em silêncio, esmagadas pelo medo de me enganar, de não entender o que aquele visitante representava, de falhar na proteção que eu deveria oferecer apenas por ser quem eu era, mãe. O meu filho, que já havia decidido o rumo, ergueu o queixo e, pela primeira vez, deixou transparecer um rancor que não se move em casa, mas que de alguma forma se estendia para além das paredes. E quando a porta finalmente abriu 1 milímetro a mais, as luzes da entrada iluminaram o que se escondia no limiar, o peso daquilo que não poderia ser desfeito apenas com palavras. O momento pareceu prender o tempo, cada segundo arrastando-se como se o espaço inteiro fizesse esforço para não deixar que aquilo que veio pela porta entrasse de vez. O meu coração martelava, cada batida uma lembrança de tudo que deixei para trás em busca de um presente que não terminou de se formar. E no instante em que o rosto do visitante se aproximou o suficiente para que eu pudesse enxergar em seus olhos, o meu filho inclinou a cabeça para trás, quase como se quisesse me proteger de uma verdade que ele mesmo não queria enfrentar. Então, de repente, ele rompeu o silêncio, não com palavras de adulto, mas com um grito contido que o ar falhou em segurar. "Mãe, pelo amor de Deus, não faça isso!" A frase caiu entre nós como uma ordem não dita que se tornou pesada o bastante para fazer o visitante hesitar, para fazer cada coisa que antes parecia simples ganhar contornos diferentes. E ali, no vão entre a sala e a porta, minha mão tremia ao segurar o telefone ainda vibrando com a tentativa de pedir ajuda, de exigir que alguém me dissesse que havia uma saída, que havia uma linha entre o que era certo e o que não se poderia tolerar. Mas as respostas não chegavam. Apenas o som da chuva, um silêncio carregado de perguntas e a expressão do meu filho, que pela primeira vez parecia ser o único que não sabia exatamente onde estava a sua própria linha de fronteira. O que eu iria fazer, ali, naquela casa que já não era sólida como antes? Em que direção apontar meu instinto quando ele, o único que deveria proteger, parecia ter a chave da porta que nos separaria do que quer que estivesse do lado de fora? Eu não sabia responder. Então, exigidamente, eu respirei mais uma vez e o mundo continuou a girar, até que o peso da verdade me empurrou de onde eu estava para o interior de uma decisão que, mesmo não tomada, já de alguma forma nos definia. Este começo já havia traçado um mapa sombrio, uma espécie de pista de gelo que conduzia a algo que eu não tinha certeza se conseguiria enfrentar. E, enquanto o visitante aguardava, o tempo parecia ligar o motor de uma máquina de possibilidades impossíveis. Não havia promessas, apenas a certeza de que o caminho que se abrira não voltaria a se fechar sem deixar marcas. A noite ainda caía lá fora, molhada pela chuva que prometia lavar não apenas as janelas, mas também todas as certezas que eu ainda carregava como bússola de um lar que, de repente, parecia estar prestes a se desmontar por dentro. Enquanto a porta rangeu ainda mais, revelando apenas um vislumbre do que estava por vir, eu soube que cada escolha naquela casa seria um eco que não desapareceria, e que o peso de uma decisão tomada naquela hora poderia definir não apenas o meu destino, mas o do meu filho também. A campainha, finalmente, cessou de tocar por um instante, como se o universo tivesse interrompido o próprio processo para observar como eu iria reagir. E, no silêncio entre a chuva e o ar que se tornava pesado demais, a primeira parte desta história abriu espaço para o que ainda não conhecemos, para o que ainda pode acontecer quando o mundo procura uma briga onde não deveria haver luta. A casa permaneceu em suspensão, como se o ar tivesse ficado pesado demais para alinhar as coisas. A porta, entreaberta pela chuva, deixou escorrer uma linha de água que descia pelo batente, traçando um mapa de incerteza no piso de madeira. Do lado de fora, o ranger da madeira da varanda parecia uma respiração rouca, o tipo de som que faz o coração acelerar sem você saber por quê. O quebriquedo da noite continuava ali, entre o cheiro de chuva, o cheiro de casa antiga e o peso do que poderia acontecer a seguir. Quando a campainha tocou de novo, desta vez com a cadência de alguém que não tem pressa, a minha mão teve de se abrir para o mundo e, no mesmo instante, fechou-se de novo, porque o que eu temia era exatamente diante dos meus olhos. A pessoa que esperava do outro lado não era apenas uma visita,
Era a voz de uma mecânica que prometia transformar a nossa vida em uma sequência de regras frias. Ele, o visitante, não chegou como quem vem para uma conversa. Chegou com o rosto marcado pela rotina de quem já viu muitas casas, muitas famílias, muitas noites em que a palavra cuidado foi dita com a intenção de controlar. O casaco estava molhado, a gravata, ou o que restava dela pelo avesso, o rosto lavado de cores para parecer neutro, mesmo que o silêncio dele falasse por si. O olhar carregava uma sombra que parecia perguntar: até onde você está disposto a ir para manter as coisas como estão? Meu filho apareceu, ainda preso à minha mão, mas com os olhos fixos no rosto que agora ocupava a soleira da nossa porta. Ele não falou primeiro, deixou que o visitante falasse, como se cada silêncio dele tivesse sentido e cada palavra carregasse uma balança pronta para pesar a verdade. Boa noite, somos da equipe de apoio familiar. A voz veio firme, sem pressa, mas com uma precisão que não admite dúvida. Recebemos uma indicação de que há situações de risco em casa que podem exigir uma intervenção. Estamos apenas para conversar, avaliar e encontrar a melhor forma de manter a criança segura e estável. A frase atravessou a sala com o peso de uma lâmina. O meu corpo reagiu antes de meu pensamento, inclinando-se para trás, como se quisesse recuar para o quarto onde a fotografia da minha própria vida ficava empoeirada na prateleira. O meu filho respirou fundo, as mãos dele trêmulas, segurando a borda do sofá, e a voz dele saiu quase sem força, mas clara o bastante para atravessar a distância que havia entre nós dois. Não é o que parece. Ele não está em risco. Ele só precisa de tempo, de entender que a vida não funciona com ameaças. A frase não parecia estar dirigida ao visitante. Parecia uma declaração dirigida ao próprio ar, como se a força da sua convicção pudesse atravessar as paredes. E pela primeira vez, o peso da culpa não parecia cair sobre mim sozinha. Parecia descer, pesado, sobre todos nós, como uma chuva que insiste em molhar o chão de todas as ilusões. O visitante manteve a pose, olhando para mim, para o filho, para o espaço que nos separava, como quem está esperando que alguém admita uma falha que não quer admitir. Vamos fazer uma avaliação rápida agora, se puder. Não há necessidade de alarmar ninguém. Será apenas uma conversa para entender a dinâmica de casa, as rotinas, os apoios e as redes que circundam o jovem. A escolha da palavra jovem soou quase irônica, visto que, para nós, ele já era metade criança, metade o que tínhamos feito dele ao longo dos anos. O silêncio que se seguiu foi um tipo de silêncio que começa nas paredes e se expande para o espaço entre dois seres que se olham sem realmente se verem. Eu tentei falar, mas as palavras não encontraram o meu tempo. O meu filho, no entanto, não deixou passar as palavras dele sem uma marca de coragem destas que aparecem quando alguém olha nos olhos de outra pessoa e não desvia o olhar. O que vocês estão fazendo aqui não resolve nada. A gente já sabe o que cada um é capaz de fazer por medo. O que vocês realmente querem de nós? O visitante cambaleou por um instante, não por desorientação, mas por aquele tipo de surpresa que vem quando alguém percebe que encontrou alguém que não se dobra tão facilmente quanto as estatísticas indicam. Não queremos impor nada. Estamos aqui para ouvir. Se houver qualquer medida a tomar, será com a concordância de vocês, com o objetivo de manter a integridade de todos. Ele fez uma pausa, como se a situação exigisse que todos respirassem juntas, para não romper a tensão que já se espalhara pelo ar. A minha mente girou em uma velocidade que parecia desafiar as leis da física. As contas, as lembranças, as promessas que não saíram como deveriam, os olhos do meu filho que buscavam na minha face uma certeza que eu ainda não tinha. E, acima de tudo, a lembrança de aquele que ele poderia vir a se tornar se ficássemos parados, se permitíssemos que o medo o conducesse a um caminho sem volta. O clichê da proteção batia na minha cabeça como um sino. Faça o que for necessário para manter a criança segura. Mas o que eu chamava de segurança não cabia mais nas paredes da nossa casa. O que eu chamava de proteção não cabia mais nos meus próprios pulmões, que pareciam ter sido encolhidos pela culpa que crescia a cada segundo. Meu filho não recuou. Ele deu um passo à frente, sem tirar os olhos do visitante, mantendo a voz firme apesar do tremor que o acompanhava. Eu não vou para nenhum asilo, não vou nem dormir na rua.
Não houve nenhuma decisão que eu possa aceitar para deixar a minha casa assim, sem amor, sem futuro. A resposta do visitante chegou baixa, quase um sussurro, mas carregada de uma monotonia que pretendia acalmar, mas só aumentava o peso do momento. Nós não estamos decidindo isso agora. Vamos apenas conversar, ouvir e planejar juntos. Se precisarmos de ajuda externa, vamos discutir com a família. E ali, naquela porta molhada, ficou outra linha tênue entre o que era direito e o que era justiça, entre o que cabia e o que não cabia. O som da chuva entrava pela fresta da janela, desenhando no vidro um labirinto de gotas que pareciam prometer que, se seguíssemos, encontraríamos uma saída. O visitante, percebendo que o nosso silêncio poderia se tornar uma barreira, sorriu de modo quase imperceptível, como quem sabe que a vida não é feita apenas de respostas, mas de decisões que podem ser reviradas quando alguém encontra uma força que não esperava ter. Ele mencionou, de passagem, a possibilidade de uma avaliação familiar com mediadores, um caminho que permitiria, se fosse o caso, buscar apoio sem desfazer o que há de mais essencial, o vínculo que temos com o nosso lar. Meu filho me pegou pela mão, o calor dele transmitido pela pele fria, a urgência contida no gesto simples de segurar meu pulso para que eu não me afastasse demais. Nós podemos tentar juntos, disse ele, com uma seriedade que tirou o fôlego do meu peito. Podemos tentar resolver de forma que a gente não precise chegar até a ponto de alguém vir nos dizer o que fazer. E, pela primeira vez, eu ouvi uma resposta que não vindo de mim, vindava dele. A ideia de que o futuro não precisa ser escrito pelos outros na caligrafia de uma norma, mas pode ser desenhado por nós, com a tinta da nossa própria esperança. O visitante, percebendo que o clima não estava para acordos simples, fez um gesto de despedida que parecia ao mesmo tempo cordial e definitivo. Agradeço pela abertura. Vou encerrar por hoje. Se quiserem seguir com uma conversa mais formal, deixo meus contatos. Ele se afastou, a água do chão absorvendo cada passo, e ao fechar a porta atrás de si, o silêncio voltou a dominar o ambiente, como se o ruído da cidade tivesse sido engolido pela parede da casa. A primeira coisa que fiz foi buscar o meu filho com um abraço que não distinguiu a timidez da coragem. Não havia palavras suficientes para explicar o que se passava, nem para justificar a dureza da verdade que poderia vir a nos assombrar. Mas havia uma decisão que precisava de forma, não apenas de sentimento. Não permitir que um medo externo nos quebrasse por dentro. O nosso lar não era perfeito, mas ainda era o nosso, com as marcas do tempo, com as cicatrizes de escolhas difíceis e, acima de tudo, com a possibilidade de se reconstruir. A noite finalmente pareceu compreender que não estávamos sozinhos diante de uma tempestade. Estávamos juntos, mesmo quando ora a tempestade tentava separar. O meu filho encostou a cabeça no meu ombro e, pela primeira vez, não houve medo que nos fizesse recuar. O que havia pela frente ainda era incerto, mas por aquele momento tínhamos um plano de resistência. Não ceder ao desespero, buscar apoio real sem romper o que nos tornava nós. E, na escuridão que começava a tomar conta da casa, a promessa de que ainda existiam caminhos que poderiam nos manter de pé. Depois que a visita se foi, a casa mergulhou em um silêncio que não era vazio. Era uma pele de gelo que ainda raspava o rosto do tempo. A água da chuva escorria pela fresta da janela, caindo como pequenos sinais de alerta que ninguém sabia interpretar. O ar, que antes carregava a respiração do medo, parecia agora pesar pela ausência de um peso que, de alguma forma, ainda pairava no ar. A possibilidade de uma intervenção real, de uma voz de autoridades que pudesse descrever com palavras frias o que já havíamos começado a sentir no peito. Meu filho permaneceu sentado no sofá, os olhos ainda grudados na porta, como se a figura da visita pudesse retornar a qualquer segundo para confirmar que tudo aquilo não passava de uma construção da nossa cabeça. Não houve pergunta direta, apenas a presença de uma pergunta sem palavras que ele carregava como uma argola invisível no pescoço. E enquanto observava, percebi que o silêncio dele não era mais apenas um instinto de proteção. Era uma escolha de permanecer firme, de responder ao medo não com ruído, mas com a tentativa de manter intactas as pedras da casa que ainda não estavam à venda.
Foi então que, ao meio da tarde, o telefone tocou com uma cadência calma, quase educativa. A voz do outro lado parecia aula de cidadania, com aquele tom que tenta acalmar sem ceder. Boa tarde, aqui é da equipe de acompanhamento familiar. Gostaríamos de confirmar um horário para a avaliação que combinamos com o senhor e a senhora na visita de hoje. A palavra avaliação atravessou a sala como uma lâmina fina, cortando a superfície da nossa rotina, com a promessa de que o mundo real está sempre à espreita, pronto para entrar sem pedir permissão. Eu respirei fundo e tentei manter a voz firme. Pode agendar para a próxima semana. Queremos entender tudo com calma. O interlocutor respondeu com a gentileza que a burocracia usa para não ferir quem está no meio da tempestade. Compreendemos. Vamos manter o contato. Se houver necessidade de ajustes, nos avise. A ligação terminou, mas o peso ficou. Meu filho, que tinha mantido as mãos quase invisíveis na borda do sofá, finalmente abriu a boca. Não para discutir regras, mas para buscar consolo, para transformar o silêncio da casa em uma ponte que pudesse nos levar para uma conversa menos áspera com o futuro. Não é somente sobre quem decide, disse ele, a voz ainda jovem, mas já marcada pela experiência de quem sabe que a vida não acontece no papel, e sim no corpo, nas escolhas que fazemos quando o medo bate à porta. É sobre quem pode me ouvir sem medo de ouvir o que eu tenho a dizer. A frase dele caiu na sala como uma lâmina de vidro que, ainda que afiada, não cortava apenas a distância entre nós. Cortava a distância entre a nossa vontade e a necessidade de aceitar que o mundo não é tão previsível quanto a nossa coragem gostaria que ele fosse. A ideia de uma avaliação era de certa forma ambígua. Poderia significar proteção ou poderia significar invasão. A minha mente, treinada para encontrar saídas, começou a formar várias rotas de resposta. Poderíamos convidar uma mediadora familiar, alguém que, com voz neutra e olhos atentos, pudesse traduzir o que é inteiro daquela casa sem reduzir ninguém a estatísticas. Poderíamos ainda buscar apoio técnico, terapeutas, assistentes sociais, organizações que ajudam famílias a atravessar momentos como este sem perder o próprio coração no meio do caminho. Mas, enquanto os pensamentos buscavam o mapa certo, o tempo parecia caminhar devagar demais. A cada minuto, a casa testemunhava pequenas cenas que ajudavam a temperar o peso da ansiedade. O cachorro dormia mais fundo do que o normal, como se também soubesse que a noite anterior tinha aberto uma porta que poderia levar a noites ainda mais frias. Minha filha, se houvesse, não estava ali, apenas o eco de lembranças de uma vida que ainda era deles, ainda era nossa, mesmo quando o futuro insistia em nos dobrar para um lado que não havíamos escolhido. Meu filho voltou a se aproximar da mesa de jantar, onde os pensamentos normalmente se organizavam em listas, planos, promessas. Ao ligar o rádio baixo para não anunciar demais a presença de uma nova tempestade, ouviu-se, em meio ao ruído de fundo do bairro, a voz de uma vizinha que, sem querer, trouxe outra camada ao nosso drama. Ouvi dizer que a família ao lado tinha passado por algo parecido. Não se envergonhem de pedir ajuda. Às vezes, é justamente aquilo que parece o fim que nos salva no começo de uma nova forma de viver. A fala simples, quase cúmplice, mergulhou nos meus pensamentos como se abrisse uma fresta de ar fresco numa sala que começava a lotar de sombras. O meu filho, que sempre foi de reagir com a expressão mais direta, olhou para mim com uma determinação que me deixou sem fôlego. "Se alguém bater na porta de novo", disse ele, a voz mais baixa, mas cada palavra carregando o peso de uma decisão, "eu vou ouvir, mas não vou me deixar diminuir pelo que vier de fora. Vou ficar firme. Não é meu sacrifício que vai nos salvar. É a nossa forma de nos manter como somos." A frase dele não era apenas uma defesa. Era a construção de um acordo íntimo entre dois seres que, apesar de tudo, ainda se reconheciam como família. A noite caiu com a densidade de uma cortina que é difícil de abrir. A casa ficou mais silenciosa, não por tranquilidade, mas pela espera do próximo movimento. Eu montei na minha cabeça uma lista de passos: confirmar a data da avaliação, buscar contatos de mediadoras confiáveis, conversar com meu filho para esclarecer que cada decisão seria compartilhada, não imposta.
A cada passo, a casa parecia responder com um suspiro, como se a arquitetura inteira conhecesse a gravidade daquilo que estávamos atravessando e, ainda assim, escolhesse manter as portas entreabertas para uma saída que não fosse para uma rua sem abrigo, mas para uma rua onde o abrigo fosse de entendimento, de cuidado, de presença. À medida que os minutos se alongavam, uma nova ideia foi tomando forma. Não precisamos entrar nessa tempestade sozinhos. Podemos escolher o caminho que nos permita ficar juntos, com a dignidade preservada, com a verdade em alto, não em gestos de bravura, mas em uma comunicação que não tenha medo de falar alto o suficiente para que o outro nos escute sem interromper. E, naquela casa, a decisão mais simples parecia, de repente, a mais revolucionária: pedir ajuda sem abrir mão do que já éramos, sem perder a natureza do nosso afeto. No final daquele dia, enquanto a lua atravessava as cortinas com o brilho de um vidro molhado, decidi caminhar até a porta do quarto do meu filho. Não havia luz acesa, apenas a sombra dele projetada na parede, como se o espaço tivesse ganho vida própria, uma presença discreta que observava cada respiro. Através da porta entreaberta, ouvi-o dizer, quase sussurrando para si mesmo, sem perceber que eu já estava ali: "Não vou abandonar minha casa." E ao ouvir essas palavras, senti que, de alguma forma, estávamos prontos para enfrentar o que quer que viesse pela manhã seguinte. A manhã despertou sem pressa, mas com uma insistência quase clínica de clarificar o que ainda era sombra e o que começava a ganhar forma. A luz atravessava as cortinas de linho e desenhava na parede traços finos, como se o dia estivesse tomando notas sobre cada respiração do lar. O cheiro de café recém-passado se misturava ao de água que caía da chuva recente. Um lembrete de que a água pode lavar paredes, lembranças e, às vezes, o medo que se prende aos cantos de uma casa. Meu filho ainda dormia em posição curiosa, com as pequenas mãos entrelaçadas sobre o peito, como quem protege um segredo que ainda não se abriu por completo. Eu o observei por um tempo, sem falar, apenas registrando os movimentos dele. O leve tremor do queixo, a respiração que entrava e saía sem pressa, a sombra dos cílios desenhando um mapa no rosto que já não parecia tão infantil. Quando a casa finalmente resolveu respirar de forma mais calma, senti o peso da promessa que tínhamos feito na noite anterior: não abandonar o que ainda éramos por medo do que poderia vir. O telefone, que parecia ter se tornado um objeto vivo de tanto que tocava e não resolvia, ficou quieto por alguns minutos, como se também tivesse decidido que o melhor modo de acompanhar a vida era apenas observar. Eu, porém, precisava de passos que não fossem apenas sonhos acordados. Liguei para o histórico de contatos que a gente guardava, como se fossem pequenas salvaguardas, números que já haviam salvado dias piores em outras ocasiões. Não havia pressa. Havia a intenção de manter a dignidade do nosso lar intacta, mesmo quando a água do mundo parecia querer derrubar as paredes com a força de uma tempestade. Meu filho abriu os olhos, ainda com o santo grau da noite rondando o olhar, e só então falou, com a voz baixa que manteve desde o primeiro dia em que as palavras se contundiram no ar: "Mãe, hoje não vamos fingir que tudo está sob controle. Hoje nós vamos ouvir. Hoje vamos entender onde a coisa começou a se torcer." A frase, simples, carregava a determinação de quem sabe que ouvir não é fraqueza. É uma forma de manter a bússola apontando para casa, mesmo quando o mapa parece ter sido rasgado. À medida que o dia avançava, as imagens retornavam em camadas. O visitante da noite anterior ainda vivo na memória, não como lembrança de ter sido golpe, mas como lembrete de que há pessoas que chegam com a intenção de medir, pesar e, se necessário, impor uma bússola externa. E, ao lado dessa lembrança, a voz firme do meu filho, que repetia que o laço que nos une é mais resistente que qualquer protocolo, mais precioso que qualquer norma que tente substituí-lo. Em casa, começamos a falar em voz baixa sobre o que significava realmente uma avaliação de famílias, sobre quem precisava de apoio, sobre como pode soar diferente quando o ouvido é do outro lado da mesa, não o da casa, mas o do mundo externo. O dia trouxe a primeira fila de decisões.
o agendamento da avaliação com mediadores, a ideia de convidar uma mediadora familiar para acompanhar as conversas sem tirar a nossa voz de dentro da nossa casa, a possibilidade de terapias que pudessem ajudar a traduzir o que não era dito em gestos que pudessem ser entendidos, sem a necessidade de silenciar o coração. Eu falava pouco, o suficiente para manter o diálogo aberto, enquanto meu filho falava com a precisão de quem conhece a geografia das próprias emoções. Não é sobre quem está certo, ele repetiu. É sobre quem ainda sabe ouvir sem deixar que o medo nos impeça de dizer o que realmente importa, que a nossa casa não é uma prisão, é o espaço onde aprendemos a caminhar juntos, mesmo quando o peso é pesado demais. A tarde trouxe a visita de vizinhos, daquelas que parecem ter a curiosidade afiada como a lâmina de uma faca, mas que carregam o desejo de bem. Uma vizinha, que já testemunhara dias difíceis em outras casas, passou pela porta com uma sacola de pão caseiro e uma fala simples, quase cúmplice. Ouvi dizer que vocês estão buscando caminhos. Não tenham vergonha de pedir ajuda e não se deixem transformar em estatísticas. Vocês sabem onde o amor se mostra. No tempo gasto, no cuidado que não se negocia, no silêncio que não é derrota. Suas palavras deram um peso humano à matemática fria da intervenção externa, lembrando que, no fim, o que sustenta uma casa não é a resposta pronta, mas a presença constante de quem ficou para acompanhar. Ao entardecer, meu filho pediu para que sentássemos na mesa da cozinha, onde antes se fazia planilha de contas e promessas, onde a luz tênue do abajur transformava cada traço em um personagem da nossa própria história. Voltamos a falar sobre o encontro com os mediadores, sobre como dividiria o que se segredou entre a gente, as fragilidades, as memórias, os medos que rondavam cada passo. Ele olhou pela janela, onde as gotas da chuva ainda desenhavam círculos no vidro, e disse, com a firmeza que vem do amadurecimento forçado pela vida: se alguém bater na porta de novo, vamos ouvir com o coração aberto. Não vamos responder com o impulso de romper, mas com a coragem de manter o que é nosso inteiro, mesmo que alguém tente dividir. A noite caiu mais uma vez com a promessa de que o amanhã traria respostas, mas também a certeza de algo mais essencial. O que precisamos não é apenas de uma solução para o presente, mas de uma maneira de viver que não nos faça perder a nossa humanidade no altar de uma proteção mal interpretada. Eu escrevi algumas linhas em um caderno que parecia ter sido esquecido pela escrita moderna. Frases que não buscavam soluções, mas lembravam o que já havíamos aprendido, que o lar é uma prática diária de cuidado, de escuta, de coragem para dizer não ao que ameaça destruir o que é nosso. E quando a noite finalmente se fechou ao redor da casa, o silêncio não era mais o peso de uma ameaça iminente, mas a respiração sábia de quem sabe que a voz de uma família não se dobra diante do medo. O amanhã ainda estava por vir, com a promessa de avaliação, de mediadores, de diálogos que ainda vão cobrar seus preços de verdade, mas, por enquanto, restava-nos a certeza de que não cederíamos ao impulso de transformar a nossa vida em uma peça que alguém externo monta. A nossa história, com todas as suas fissuras e fissuras, continuava a se escrever, linha por linha, na pele do nosso lar. A manhã deixou vestígios de chuva na soleira e no ar, como se ainda respirasse o último suspiro daquela noite que prometia um encontro entre mundos diferentes dentro da mesma casa. O café tinha acabado de ser passado, a chaleira soltava aquele vapor brando que enchia a cozinha de uma umidade que era quase calma, quase uma promessa de que o dia não precisava carregar o peso de decisões que transformam o lar em território hostil. Meu filho ainda parecia embrulhado em sonos, mas os olhos já rendos aos sinais da casa. Cada centímetro do corredor, cada sombra projetada pela lâmpada simples, tudo parecia um mapa a ser lido com cuidado, uma partitura para não derrubar as notas da nossa convivência. Naquela tarde, a coragem que por vezes parecia gélida ganhou contorno. O telefone tocou de novo, e a voz do outro lado tinha a cadência daquelas pessoas que sabem falar sem invadir a intimidade. Não era apenas uma ligação, era a confirmação de que o mundo externo, com suas regras, seus papéis e seus protocolos, estava se aproximando o bastante para medir o que ficou entre nós.
Eles falaram em voz baixa, mencionando a presença de mediadores de família, alguém que pudesse ouvir as duas partes sem tirar delas o direito de decidir, sem transformar cada respiração em um indicativo de culpa ou de derrota. Meu filho ergueu o rosto na direção da janela, onde a água derramada da chuva antiga ainda desenhava caminhos difíceis de seguir. Vamos ouvir, disse ele, com uma firmeza que insistia em permanecer mesmo quando a voz dele tremeu no último sustenido. Mas vamos ouvir com o coração aberto, sem medo de dizer que queremos ficar juntos. A frase saiu simples, sem glamour, mas carregada de uma verdade pesada que ele já carregava há semanas. Não havia nada que pudesse apagar a memória de casa. Não havia nenhum protocolo que pudesse substituir o que já tínhamos construído ali, entre paredes que ainda pareciam responder aos nossos passos. A campainha soou como um lembrete de que a vida não espera para quem teme o que pode ser dito. Primeiro entrou a mediadora, figura de voz suave e olhos que pareciam entender mais do que as palavras podiam conter. Ela se apresentou com tranquilidade, como quem sabe que a primeira impressão pode abrir ou fechar portas. Não era a inimiga, nem a salvadora, apenas alguém que carregava ferramentas para traduzir o que ainda não estava claro. Logo depois, chegou outro mediador, alguém com um caderno de anotações, que parecia ter a função de transformar o ruído do cotidiano em dados úteis para uma decisão que não fosse tomada às pressas. Sentamo-nos na mesa da varanda, onde a luz do sol, tímida, encontrava as gotas da chuva que ainda guardavam o cheiro de manhã. O olhar do meu filho ficou entre o mediador e eu, como se buscasse ali a linha entre o que era justo para ele, para nós e para o futuro que não queríamos permitir que fosse escrito por alguém que não conhecia a nossa história. A mediadora abriu o caderno, abriu também o ouvido e começou a perguntar: quem somos quando não há ninguém de fora para dizer o que devemos ser? Quais são as redes de apoio que já existem? Vizinhos, familiares, a escola, os amigos que não sumiram quando a tempestade chegou à nossa porta? Eu tentei responder sem soar defensiva, sem transformar a conversa em um duelo entre orgulho e vulnerabilidade. Falei sobre as rotinas que nos ancoram, as noites de jantares que não são apenas jantares, os silêncios que aprendemos a decifrar sem palavras, as promessas que fazemos de ficar e que não caem quando um visitante bate à porta, mas que ganham peso quando o mundo exterior começa a falar em termos de proteção, intervenção, avaliações. O meu filho, ao meu lado, complementou com a coragem que ainda parecia jovem, mas já carregava marcas de batalhas anteriores. Não é apenas uma casa que queremos manter, é a dignidade de permanecerem juntos, de serem vistos como são, e não reduzidos a uma estatística de riscos. A mediadora pediu que cada um fosse falar de seus medos, de suas esperanças, de como imaginavam o amanhã caso a avaliação mostrasse caminhos diferentes do nosso. O pai da história, quem não havia se afastado, quem ainda carregava a sensação de que o lar era briga e arma, se manteve em silêncio, ouvindo, como se cada respiração fosse uma decisão que não podia mais adiar. Eu ouvi o meu filho dizer, com uma voz que já tinha passado por tempestades, que a casa não é prisão, que o que nos prende é o medo de perder o que temos quando os outros dizem como temos de viver. Ele lembrou que o verdadeiro cuidado não é poupar do mundo externo uma geração de dificuldades, mas ensiná-la a atravessar as dificuldades sem perder a própria humanidade. A mediadora anotou, pausadamente, os pontos centrais. Quais redes de apoio já existem? Que tipo de ajuda adicional poderia ser proposta sem dissolver o vínculo familiar? Quais metas realistas para os próximos meses podem nos manter unidos sem toques de comando externo? O tom do encontro era de cooperação, não de litígio, era de construir pontes, não de erguer muros. Ainda assim, o peso do que poderia acontecer se uma dessas portas fosse empurrada por alguém de fora permaneceu visível no ar, como uma névoa que não se dissipa apenas com palavras tranquilizadoras. Quando o encontro começou a encerrar, cada um recebeu a certeza de que nada iria acontecer sem que nos sentíssemos parte ativa da decisão. A mediadora olhou para o meu filho, para mim e para o espaço entre nós, e disse com uma delicadeza quase imperceptível:
Vamos caminhar juntos, sem pressa, com transparência. A avaliação é uma ferramenta para compreender melhor a dinâmica, não para substituir o afeto. E ali, no convite para manter o que era nosso, houve um silêncio que não era mais medo, mas a aceitação de que a vida, embora cercada de regras, ainda pode ser escrita com a nossa própria tinta. Ao final, marcamos os passos seguintes: a agenda da próxima reunião com os mediadores, a criação de um pequeno comitê interno entre nós para acompanhar a implementação de qualquer apoio, a promessa de que a gente não esconderia as dificuldades, nem fingiria que o peso não existia. Meu filho me segurou a mão, firme, como se quisesse que eu lembrasse a ele e a mim o que estávamos fazendo ali. Escolher não ceder ao impulso que poderia nos separar. Escolher a coragem de ouvir sem perder a própria voz.